Palavra de ordem do dia em Moçambique é a crise. Crise esta que afeta diversos setores da nossa economia, afetando também os preços dos transportes públicos de passageiro, aumento do custo de vida da população, bem como a confiança dos doadores e, sobretudo, afeta o futuro das novas gerações. Mas o que é que significa efetivamente a crise? E quem são estes jovens sem futuro? Em vez de continuar a ouvir falar nos bastidores sobre a crise e os jovens, pretendemos discutir entre nós, jovens, o verdadeiro alcance ou significado da crise para nós e como podemos sair desta crise, ou seja, quais alternativas à crise. Assim, convidamos em dezembro de 2016 45 jovens de 5 províncias do país para trocar experiências e partilhar ideias. Há dois tipos de crise. Há a crise, digamos, crônica do nosso sistema de crescimento, que já é histórico, e há a crise mais imediata. Para melhorar o sistema de crescimento e considerando que nós não vamos sair da crise se nós não conseguirmos prestar atenção a este modelo de desenvolvimento, porque o modelo em si põe em causa várias possibilidades de desenvolver os diferentes setores que afetam os jovens. A crise moçambicana não é algo de hoje. A crise moçambicana já veio desde a percepção de que o Estado, uma vez Estado, em 1975, tinha que ser o provedor de tudo e de todas as coisas, mesmo para contrariar a opressão que sofreu do colono. A ideia inicial foi um pouco atrevida. Primeiro foi o fato de termos visto os debates televisivos, eram sempre no sentido de vamos encontrar culpados. Estamos na crise, mesmo que já estivéssemos na crise, toda a gente agora fala de crise. A crise é a palavra de ordem, palavra do dia. E quando nos aproximamos da Fundação Frederick Herbert, depois de uma viagem que nós fizemos à Tanzânia, tivemos a oportunidade de interagir com jovens, acho que de 41 países africanos, coisa parecida, éramos muitos lá. E achamos que poderíamos trazer uma abordagem diferente, uma abordagem mais de esperança, uma abordagem mais de resultado, de encontrar algumas alternativas à crise. Este país tem mais de 60% da população constituída por jovens e grande parte dela está a ser afetada por esta crise. Então, neste processo de diálogo, nós não impusemos ou não definimos posições. Os jovens vieram e disseram o que é que sentiam. E a nossa carta vai refletir, a nossa declaração vai refletir exatamente isso. Houve momentos acesos de debate, houve ideias, em algum momento, divergentes, mas essas ideias têm que convergir para o bem do país. Seria mau, na minha opinião, se nós tivéssemos todos a mesma ideia. Então, o que nós fizemos e o que nós vamos fazer, o que esta atividade vai, no final, fazer, é juntar essas ideias divergentes, estruturá-las e apresentá-las a quem de direito como posição dos jovens. Há muitas coisas que se podem dizer à volta da crise, mas um aspecto de destaque é que estamos numa situação em que o país está com sérios problemas de liquidez, num cenário de insustentabilidade da dívida, alto nível de depreciação da moeda nacional, queda massiva das reservas internacionais líquidas, a apreciação também dos preços por consequência da depreciação do metical. Por um lado, a crise moçambicana não é tão recente dada a estrutura produtiva e penso que algo que sempre falamos no IES é a questão de Moçambique ter de importar praticamente tudo o que consome e praticamente tudo o que produz exporta. Então, logo a priori, estamos diante de uma economia que é muito propensa ou volátil a quaisquer mudanças no mercado internacional. No entanto, a crise atual que se verifica está muito associada à questão da dívida e os seus efeitos. Bem, eu sinto-me afetada pela crise à medida em que me vejo com necessidades constantes de criar, de inovar,
em âmbitos que talvez não seria necessário fazer muito esforço antes. Isto é porque eu olho para a crise não apenas como um conjunto de sofrimentos, mas como um período de mudanças, como uma espécie de tempestade que tem que parir um novo tempo e que, por causa disso, nós somos forçados a mudar também, a sair de alguns comodismos e a fazer novas coisas. Bom, falar de soluções é bastante complicado. Não há nenhuma equação em que vamos fazer isto e vai dar certo, porque é um problema totalmente estrutural que não afeta só nós jovens, afeta toda a sociedade. Então, criar equações seria meio que ilusório, porque o problema é estrutural e não é de hoje. Hoje só são problemas que estão a ser divulgados, estão a ser falados. Mas eu acho que primeiro, acho que é uma oportunidade até de revolução, de transformação. Se os jovens já reclamavam de participação nos processos de tomada de decisão, hoje percebe como a sua ausência nesses processos todos afetam-lhe cada vez mais, porque essa crise fecha várias portas para esse jovem. Então acho que é uma oportunidade de se conscientizar, de começar a pensar em participar em todos os processos políticos e não ficar tão apático e querer saber. Os jovens são a maioria em Moçambique, então deve haver uma maioria no processo de tomada de decisão destes jovens. Então, o ponto é, este é o momento de mudar esta estrutura de crescimento, ter uma ambição e ter um país que não só exporta algodão ao nível mais primário, não só exporta tabaco ao nível primário, não só exporta gás direto da extração para as outras indústrias, mas ter uma economia que talvez exporte a tecnologia, talvez exporte bens e serviços finais e ter referência mundial a nível de outros produtos que vão além de commodities primárias. Uma mensagem que eu deixaria para os jovens é a necessidade de começarmos a olhar para o Moçambique como nosso país, não como o país dos outros ou emprestado, e começarmos a dar o máximo de nós, não apenas para nós mesmos, mas um pouco na perspectiva altruísta de ver o país a crescer, todas as outras camadas e esferas sociais a desenvolverem e não olhar para mim como quem se esforçou e chegou onde chegou e quero conquistar isto mais aquilo, independentemente de como isso afeta ou não as outras camadas. Crise é uma realidade do ontem, hoje e do amanhã. Crise esta que deve ser encarada como uma oportunidade. Neste país, há jovens inteligentes, energéticos, ambiciosos e solidários. Vamos fazer ouvir a voz desta geração atual e futura. Vamos nos apropriar deste debate e contribuir para a mudança com as nossas ideias, os nossos sonhos e com as nossas convicções. Só quem tem coragem de intervir com a própria opinião, quem está incomodado com o status quo, pode ser a seiva da nação e fazer a diferença.